Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o irmão Adenilson Garcia, quem está falando com vocês. E nesse vídeo de hoje, nós vamos aqui dar continuidade à série de estudos referente ao fim dos tempos. Nós vimos aí no primeiro episódio, onde eu falei sobre o arrebatamento da igreja. E hoje, nesse segundo episódio dessa série, eu vou estar falando aqui sobre a grande tribulação. Mas antes, meus queridos, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento, meu muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Essa semana aqui, eu atingi aí 103 inscritos no canal, Para mim é uma honra imensa ter atingido, esse número de inscritos. Você pode até estar pensando, mas 100 inscritos é muito pouco. Em números sim, meus queridos, mas diante do trabalho que eu venho fazendo pelo canal, diante dos estudos, a qual eu sempre preparo aqui com muito amor, com carinho, para poder estar transmitindo para vocês, para mim isso é uma alegria muito grande, uma alegria imensa mesmo, pois eu estou conseguindo ver e enxergar que esse trabalho ele está valendo a pena, que está sendo recompensativo para mim. Por isso, esse é o motivo da minha felicidade e de estar aqui sendo muito agradecido a todos vocês, que se inscreveram aí, que fazem parte desta família, desse canal. Meu muito obrigado. Que Deus possa aí abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Meus queridos, vamos então iniciar o estudo de hoje referente à grande tribulação. Eu quero iniciar aqui deixando duas perguntas, aonde no decorrer desse estudo nós vamos aqui achar a resposta para essas perguntas. E as perguntas são as seguintes: o que é a grande tribulação? Quando será a grande tribulação? A grande tribulação é um período de terrível sofrimento mencionado na Bíblia. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Praticamente todos os cristãos concordam que haverá a grande tribulação, embora discordem sobre a sua cronologia e finalidade. Na atualidade, apenas alguns poucos cristãos entendem que não haverá uma grande tribulação final. Normalmente, eles adotam uma interpretação mais preterista dos textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação. Esses cristãos são mais comuns dentro de uma posição escatológica chamada pós-milenismo. Meus queridos, aqui no início nós já vimos aqui referente a uma cronologia, sobre a grande tribulação. E fala aqui sobre, esses cristãos que têm essa interpretação preterista, que eles acreditam que a primeira vinda de Cristo Jesus, que foi nos anos 70 depois de Cristo, já foi o suficiente, que Jesus ele não vai voltar mais, que não haverá a segunda vinda de Jesus Cristo, e por esse motivo, então, eles acreditam que não haverá esta grande tribulação. E como eu já falei aqui, esses cristãos, eles têm essa posição escatológica que é chamada pós-milenismo. Porém, nós olhando pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, nós vamos ver que realmente vai existir a segunda vinda de Jesus Cristo e que realmente vai sim ter aqui esta grande tribulação. Nós vamos ver aqui uma passagem bem conhecida, onde Jesus aqui ele falou, sobre essa grande tribulação. Ele trouxe aqui um sermão profético, referindo-se a essa grande tribulação que está
em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21 e em Marcos capítulo de número 13. O apóstolo Paulo, ele também se referiu ao período da grande tribulação, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. No livro do Apocalipse, em diversas passagens, também vai falar sobre a grande tribulação. Como exemplo, nós temos em Apocalipse, capítulo 7, no versículo 13 ao 19, lá em Apocalipse, capítulo 13, e também lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 20. E também nós vamos encontrar aqui uma passagem muito difícil, onde muitos estudiosos também concordam que o profeta Daniel profetizou sobre a grande tribulação. Amados, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, a Bíblia vai nos narrar da seguinte maneira: decorrida as 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Agora aqui eu pergunto, quando ocorrerá a grande tribulação? A Bíblia não estabelece uma data sobre quando a grande tribulação acontecerá. Ela apenas nos informa que será nos momentos finais da presente era. Também é dito que a grande tribulação é antecedida pelo princípio de dores, um período que abrange desde o primeiro século até os dias em que culminam nos dias finais da tribulação. Mas realmente há muita discussão sobre essa questão cronológica, por causa da dificuldade de interpretação dos textos bíblicos sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Os cristãos têm assumido diferentes posicionamentos. Basicamente, existem 3 interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Há aqueles cristãos que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. Eles dividem a volta de Cristo em 2 etapas. A primeira será num arrebatamento secreto para buscar a igreja, e a segunda será visível e em glória para livrar Israel e os convertidos da grande tribulação. Esse período durará 7 anos, segundo essa interpretação. A igreja não passará pela grande tribulação. Essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo e é a interpretação mais recente dentro do cristianismo. Ela começou a ser ensinada de forma oficial somente após o século XIX. Hoje ela representa o pensamento da maioria dos cristãos. Há também aqueles que entendem que a grande tribulação acontecerá
antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionismo. Ela é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Antes do século XIX, a maioria esmagadora dos cristãos eram pós-tribulacionistas. Na atualidade, essa posição voltou a crescer. Por fim, há também os cristãos que entendem que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontecerá no meio dela. Essa interpretação é chamada de mid-tribulacionismo. Ela representa a minoria entre os cristãos. Como será a grande tribulação? Jesus avisou que a grande tribulação será um período de sofrimento tão grande como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele ainda disse que esses dias atribulados, se não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que, por causa dos escolhidos, os dias de grande tribulação serão abreviados. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 20, a Bíblia vai nos dizer: E orai para que a vossa fuga não corra durante o inverno, nem no sábado. Portanto, haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será abreviado. Daí podemos entender que a grande tribulação será muito intensa, mas também relativamente curta. O apóstolo Paulo também escreveu que a grande tribulação será um período de grande apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, a Bíblia vai nos relatar da seguinte maneira: Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Portanto, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O mesmo disse o apóstolo Pedro. Ele afirmou que os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por pessoas descrentes que zombam da palavra de Deus. Esse tipo de comportamento sempre existiu, mas se intensificará no período final. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. A Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que, desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água.
Algo característico na grande tribulação será o aparecimento do anticristo escatológico. Muitos anticristos já surgiram ao longo da história. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, meus queridos, nós vemos aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João aqui já alertando a igreja de Cristo que já é chegada a última hora, que já estamos vivendo a última hora antes da segunda vinda de Cristo e antes da chegada da grande tribulação. Então já estamos sim vivendo nesses últimos tempos, vivendo aí já os antecedentes chegada da grande tribulação. No primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo. Esse império era violento e opressor e liderado por imperadores que se intitulavam deuses. Mas a grande tribulação haverá um sistema ainda pior. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final, o pior de todos eles. Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição e abominável da desolação. Mateus capítulo 24, versículo 15. A Bíblia vai narrar da seguinte maneira: E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, meus queridos, nós vemos aqui que realmente nós estamos vivendo os antecedentes da grande tribulação. Nós vemos aqui pela a palavra de Deus que realmente isso vai acontecer. Não tem como escaparmos da grande tribulação. Também vale saber que alguns dos textos que falam sobre a grande tribulação registram o que chamamos de profecias de dupla referência. Isto significa que eles descrevem profecias que encontram seu cumprimento pleno em diferentes ocasiões. Por exemplo, Jesus, em seu sermão, falou sobre a distribuição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele também falou da grande tribulação. Isso significa que a destruição de Jerusalém tipificou a grande tribulação. Amados, nós vemos aqui, nessa parte, que inclui aqui aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, sobre os cristãos preteristas, que eles falam sobre esta vinda nos anos 70 depois de Cristo, e que por esse motivo eles não acreditam na grande tribulação e na segunda vinda de Cristo. Mas aqui nós vimos que quando Jesus ele fala que sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, ele também fala que sobre essa grande tribulação futura que ainda vai acontecer no final dos tempos, que ainda vai acontecer até os últimos dias sobre a face da terra. E nós vimos aqui também que os cristãos eles assumem diferentes interpretações sobre a cronologia da grande tribulação.
Por conta disso, naturalmente, eles também possuem diferentes opiniões sobre a sua natureza. Tem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Entendem que ela será o período em que Deus castigará o mundo do ímpio. Para eles, a grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre o mundo impenitente. Nesse período também haverá tratamento de Deus para com Israel. Já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, entende que ela será o período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja, ela tem sofrido perseguições em toda a sua história. Porém, no período final que antecede a volta de Cristo, tais perseguições se intensificarão. E é nesse cenário que Cristo voltará em glória e poder para abreviar os dias difíceis e livrar o seu povo. Quem defende essa interpretação acredita que Deus castiga o mundo, derramando a sua ira sobre os incrédulos, sobretudo em resposta às orações da igreja. Mas também afirma que a ira de Deus será completamente consumada no dia do juízo, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas, independentemente da posição adotada, o mais importante é entender que Deus ele cuida do seu povo, que algumas pessoas ficam apavoradas com a possibilidade da igreja passar pela grande tribulação. Mas, se ela tiver que passar, devemos ficar confortados na verdade que Deus aguardará e ela suportará até o fim. Todo sistema perseguidor maligno um dia cairá diante da majestosa vinda de Cristo e a igreja se levantará gloriosa para encontrar com o seu noivo. Perdão, meus irmãos. Amados, realmente isso ocorre nos dias de hoje. Muitos cristãos, quando nós tratamos sobre esse estudo, quando nós tratamos sobre esta realidade, que é a grande tribulação, que é a vinda de Cristo, muitos já ficam atribulados com isso. Muitos já ficam desesperados, tenebrosos, querendo imaginar, querendo saber como vai ser a grande tribulação. Mas como nós vimos aqui no estudo, diante de toda essa situação, nós temos que verdadeiramente descansar em Cristo Jesus. E saber, meus queridos, e entender que se a igreja ela for passar por a grande tribulação, ela vai estar em plena proteção divina. Deus ela vai estar com a tua igreja. Deus ele vai guardar a igreja dessa grande tribulação. Ela vai passar de uma forma tranquila, de uma forma em paz, sabendo que isso se faz necessário, mas que, passando pela grande tribulação, ela subirá majestosamente ao encontro de Cristo Jesus. Então nós temos que entender isso em nosso coração, na nossa vida com Cristo Jesus, que esse é o verdadeiro cristianismo. Então não precisamos ficar apavorados, tenebrosos, como vai ser a grande tribulação, de que maneira vai acontecer, quando vai acontecer, mas permanecer firme na presença de Deus. Como foi falado aqui no estudo, independentemente, irmãos,
da forma que ocorrer, que acontecer. Aqueles que tiverem em Cristo Jesus andando nos caminhos do Senhor Jesus, este será guardado por Deus. Este será guardado, irmãos. E assim ele subirá juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, este foi o estudo de hoje. Esta foi o segundo episódio da série desse estudo. E eu creio, meus queridos, que foi bastante edificante para nossas vidas. Então, que vocês possam ter realmente aprendido um pouco mais da palavra de Deus, guardar esse estudo, levar consigo na tua vida, irmãos, crendo no poder de Deus, da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos aqui nos ver no próximo vídeo, no terceiro episódio desta série, que vai ser no próximo vídeo, onde vou estar falando sobre quem é o anticristo. Eu vou deixar aqui, no link da descrição, esse tema aqui, que será o próximo episódio dessa série. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.